Me diz uma coisa, me explica um aspecto a respeito da estratégia das defesas. Aí eu não estou querendo que você diga para mim se a estratégia está correta ou não. Eu entendo perfeitamente o seu cuidado em não se posicionar desse tipo. Mas faz parecer, pelos discursos, pelas defesas que os advogados fizeram até agora, que a maioria dos advogados, isso certamente é o caso do advogado do ex-presidente Bolsonaro, interessaria que esse julgamento fosse para o pleno, ou seja, para todos os ministros do Supremo e não para a turma. Por que isso é melhor para a defesa? Ou por que, talvez essa seja a melhor formulação da pergunta, por que, do ponto de vista dos advogados, a eles parece que o plenário seria melhor do que a turma? É porque a chance de unanimidade é maior na turma do que no plenário, ou não é exatamente isso? Eu aproveito para emendar, fazer um anexo aqui com a pergunta do Zé Carlos Menezes, que chegou pelo nosso chat do YouTube. Ele diz: o Vilardi tenta jogar para o pleno e procrastinar todo o julgamento, até pela falta de unanimidade, dar ensejo a mais recursos, porque há essa possibilidade de mais recursos no plenário, professor? Vamos lá. Antes de tudo, eu queria dar boa tarde para a Luísa, que eu não dei no momento da abertura. Eu me atrapalhei com o delay. É que a gente se falou um pouquinho antes também, né? Confuso, então... né? Não tenho a... Desculpa, eu não tenho a espontaneidade para lidar com o pequeno delay que às vezes acontece que vocês têm. Então, desculpa, Luísa, boa tarde. Então, vamos lá. Vou te responder a questão, talvez, do ponto de vista mais objetivo, Pedro. O que pode acontecer de diferente se o caso fosse julgado no plenário? E em que medida isso pode, de alguma forma, ser interessante para um ou todos os réus? Primeiro, como você já apontou, sendo o caso no plenário, mais ministros, né, naturalmente votarão. E pelo que a gente viu dos posicionamentos anteriormente adotados pelos ministros que se manifestaram no plenário sobre os casos do 8 de janeiro, que pode servir para a gente como referência, é possível que a gente tenha no plenário mais divergências do que a gente tenha na turma, certo? Não é impossível que a gente tenha divergências na turma também, né? Mesmo o ministro Zanin teve pequenas divergências nos primeiros julgamentos do 8 de janeiro, mas de qualquer forma... É possível que as defesas, que os réus, imaginem que no plenário o grau de dissenso seria maior, né? Não existe nenhuma garantia de que seria assim, né? O ministro Cássio Nunes, por exemplo, acabou de dar um voto contra, né, o reconhecimento do impedimento do ministro Alexandre de Moraes, um voto que surpreendeu algumas pessoas. Mas, de qualquer maneira, isso pode ser uma parte do plano. O que isso mudaria? Não mudaria muita coisa do ponto de vista jurídico, porque ser condenado por 5-0, 4-1, 9-2, 10-1, né, você está condenado, ponto final. Talvez isso mudasse alguma coisa do ponto de vista da possibilidade que eu tenho de fazer uso daquele fenômeno, daquele fato, para construir um discurso político, que é uma coisa que eu acho que a gente pode considerar que um réu como, né, um eventual réu como o Bolsonaro poderá querer fazer, porque é uma pessoa que está, né, no mundo da política e atua politicamente, né? Então ele poderia, por exemplo, dizer que, veja só, né, imaginando que ele teria votos mais favoráveis, né, dos ministros que ele indicou, e que ele sempre tratou como, né, extensões dele dentro do tribunal, acho que de forma inclusive injusta com os ministros, de forma indevidamente depreciativa, né, a autoridade e a independência do ministro Cássio Nunes e do ministro André Mendonça, ele poderia falar: olha, tá vendo? Isso aqui só mostra como esse julgamento é político, porque a variável que no limite determina se as pessoas são mais favoráveis à acusação ou mais favoráveis à defesa é quem indicou, né? Eu que indiquei tive votos favoráveis de quem eu indiquei. Quem eu não indiquei votou contra mim. Talvez ele imagine a possibilidade de fazer um discurso político sobre isso,
Porque acho que é muito evidente a essa altura do campeonato que o Bolsonaro joga nas duas frentes. Ele joga na frente da estratégia jurídica, sem dúvida alguma, né? Está com uma defesa técnica altamente qualificada, mas joga também na estratégia da defesa política. E joga na estratégia da defesa política tanto na esfera nacional quanto na esfera internacional. Né? A ponto de estar presente de surpresa hoje lá nessa etapa do seu... Exatamente. Enquanto o seu filho está fora do Brasil tentando articular, né, reações políticas contra o ministro Alexandre de Moraes. Então essa pode ser uma explicação. Uma outra explicação, Pedro, o tempo do julgamento no plenário tende a ser um tempo de julgamento maior, né? O tempo de julgamento é maior porque, enfim, as sessões de plenário são menos frequentes, né, do que as sessões de turma. Você tem que conjugar agendas de mais pessoas para conseguir fazer sessões extraordinárias. Então, se de alguma maneira algum potencial réu enxerga que um tempo de julgamento mais estendido pode ser útil para ele, ou de qualquer forma conveniente, isso poderia fazer sentido para ele. Agora, do ponto de vista jurídico, né, a prerrogativa de foro estará atendida, seja no julgamento na turma, seja no julgamento do pleno, e mesmo os mais otimistas, eu imagino, não calculem que haveria, os mais otimistas dos investigados, potenciais réus, calculem que haveria alguma coisa diferente no resultado do julgamento, certo? Há rumores, inclusive nos bastidores de Brasília, que a decisão de se manter na primeira turma, para além de seguir o regimento, tem o consenso dos ministros que ficaram de fora, inclusive politicamente, porque tem ministro que não queria se expor nesse julgamento também. Isso é informação de bastidor, não estou jogando no teu colo para confirmar, não. Mas eu não sei se você havia concluído. Eu acho que eu preciso concluir, fazer a resposta sobre os recursos, da Luísa, né? Exatamente. Olha, então vamos lá. A possibilidade de recursos, né, que existe, do qual a gente está falando aqui, né, existem dois recursos, basicamente, que seriam cabíveis. Um são embargos de declaração, que servem só para você fazer esclarecimentos quando se aponte algum tipo de obscuridade, algum tipo de contradição, né, na sentença, na decisão, né, nesse caso seria no acórdão, sobre o qual os ministros precisam se esclarecer. E existe um outro tipo de recurso, que é o único tipo de recursos que eles poderiam ter, que se chama embargos infringentes, né? Os embargos infringentes, o que determina o cabimento de embargos infringentes não é se o processo é julgado na turma ou no plenário, é o fato de que há uma não unanimidade em relação a algum dos pontos. Condenado, inocente, né? Quantidade de pena, dosimetria, qualquer coisa do gênero, certo? Em tese, qualquer ponto no qual haja divergência ensejaria embargos de divergência, embargos infringentes no limite dessa divergência, certo? Então não é que eu vou rediscutir o processo como um todo, né? Seriam embargos limitados ao objeto daquela divergência. Tem uma discussão em andamento, acho que isso, né, a gente só vai ter a resposta final disso quando esse momento chegar no processo, sobre se esses embargos seriam cabíveis no caso de toda e qualquer divergência ou no caso apenas de divergência quanto a pontos que poderiam ter o veredito modificado dado o número de ministros que divergiram, certo? Então houve um entendimento que começou, se não me engano, em 2018, numa ação penal no qual era julgado o Maluf, se eu não estou enganado, no qual uma corrente do Supremo disse o seguinte: olha, mesmo se a gente aqui reconhecesse, né, que caberiam embargos infringentes, o resultado não mudaria, porque foi uma pessoa que isoladamente votou. Então, né, a divergência teria que ser, digamos assim,
maior e mais relevante teria um filtro de qualidade dessa divergência para poder ensejar o recurso, né? Eu, particularmente, acho que numa instância no qual você já não tem a possibilidade de recorrer para uma instância superior, você construir interpretações que, né, estão à margem do regimento, né, escapam ao que o regimento prevê, para restringir ainda mais a possibilidade de um recurso que já é tão diminuída, né, não é o conveniente. Então, enfim, respondendo à pergunta da Luísa, é isso.